O tema que eu vou falar não é só sobre depressão, né? Seriam doenças mentais e o suicídio, a relação que existe entre essas duas situações, né? Eu sei que é um tema bastante duro, difícil, né? Falar de suicídio, mas eu acredito, e conversando com colegas de várias áreas, a gente observa que essa necessidade, até por alguns dados que eu vou mostrar aqui, ela é cada vez mais necessária, né? A questão de a gente ver quase todos os dias situações nas escolas, nas faculdades, nas nossas famílias. Então, é um tema que deve ser debatido, deve ser principalmente conversado de uma forma científica, de uma forma que a gente consiga realmente, que eu acho que é o objetivo de todos nós aqui, de alguma maneira prevenir isso aí. Aqui meus conflitos de interesse, segundo a portaria da Anvisa, né? Eu sou professor da Universidade Federal, sou conselheiro do CRM, presidente da Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM, eu sou médico desses dois hospitais e já tive patrocínio para congressos dessas indústrias farmacêuticas, da Lundbeck, da Aspen e da Daiichi Sankyo. Bem, começar com o tema em si, né? Suicídio. Primeiro, eu acho que é importante a gente definir o que vem a ser suicídio, né? Segundo essa definição que eu gosto, ela diz o seguinte: é o ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente. Lembrar que a ambivalência, apesar das pessoas, no momento do suicídio, quase sempre terem uma certeza momentânea, o ato, previamente ao ato, isso tem muita ambivalência. As pessoas dificilmente estão com certeza que querem se matar. Sempre tem um lado dela que diz, não, eu acho que eu poderia tentar alguma outra coisa diferente, vamos dizer, o lado saudável. Eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque antes da pessoa cometer o suicídio, a gente pode atuar principalmente tentando, né, pegar esse lado que tem uma crítica, que acha que existe uma outra possibilidade, né? Usando um meio que ela acredita ser letal. Eu frisei, ela acredita ser letal, porque existe uma questão que muitas vezes a gente observa, principalmente, infelizmente, em profissionais médicos, né, fazer um meia-culpa aí da minha classe, de julgar. Se quisesse se matar, não tinha tomado 4 comprimidos junto com, sei lá, com um amaciante. Mas a gente esquece, primeiro, que o indivíduo não sabe, muitas vezes, se aquilo é ou não letal. Às vezes, ele não detém um conhecimento para saber se tomar 4 comprimidos de Rivotril com um pouco de detergente vai ser letal ou não. Então, a gente primeiro tem que saber isso. Segundo, que a gente não tem que julgar, né? Eu acho que quem quer ser julgador deve fazer direito e fazer concurso para juiz, né? Então, a gente não deixa de ser um julgamento moral, né? Então, eu lembro de uma história, inclusive, quando eu sempre falo sobre essa questão da letalidade, né, do paciente acreditar ser letal aquilo para ele, quando eu fiz minha residência na PUC, lá do Paraná, e a gente fazia um sobreaviso no Hospital Cajuru. Quem conhece lá Curitiba sabe que o Cajuru é um hospital de emergência lá. E teve uma certa vez lá, eu estava no primeiro ano de residência, e fui chamado para atender uma menina, de 16, 17 anos, que havia brigado com o namorado e havia tomado tantos comprimidos lá de uma medicação chamada paracetamol. E, conversando, dava para ver realmente que ela tinha um limiar baixo à frustração, que ela ficou muito chateada com o namorado e que ela realmente não queria se matar, ela queria mais parar de sofrer, que é uma coisa interessante. Muitas vezes o paciente, é estranho você ouvir mesmo, eu não queria morrer, eu queria parar de sofrer, né? E o que ele pensa muitas vezes é que morrer vai acabar com o sofrimento dele. Enfim, ela se arrependeu, tal. Só que o que tem a ver essa história? Ela tomou uma quantidade muito grande de paracetamol e, para algumas pessoas, dependendo da dosagem, isso pode ser letal, porque faz insuficiência hepática. E essa menina, depois de umas semanas, infelizmente, faleceu, né? Então, aquilo me marcou muito. A gente tem que lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a cada 3 segundos alguém tenta e a cada 40 segundos alguém acaba cometendo suicídio no mundo. Então, nesses poucos 2, 3 minutos que eu estou falando aqui com vocês, né, infelizmente, no mundo, algumas dezenas de pessoas já tentaram se matar e algumas, infelizmente, já se mataram. Então, a epidemiologia, né, que mostra que é uma epidemia global, que a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso. E, infelizmente, a tendência, na maioria dos países, é que isso esteja aumentando. Então, a gente tem que começar a conversar e, principalmente, achar soluções, porque a gente ainda tem um grande ponto de interrogação. O que nós podemos fazer? Existem propostas, mas ainda há muito mais dúvidas do que realmente respostas, né?
Aqui outros dados que eu acho importantes, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2014, 804 mil pessoas no mundo morreram por suicídio. Praticamente uma Campo Grande que se matou, né? Eu acho que isso é muito chocante, muito forte. O Brasil, apesar de ser considerado um país que tem um índice relativamente baixo comparado com países como, por exemplo, do leste europeu, ele é um país que, em números absolutos, a gente detém a 8ª posição. Então, em 2015, os dados mais novos que a gente tem do Ministério da Saúde são de 2015, são 11.736 pessoas que morreram por suicídio, né? Praticamente 30 casos por dia no Brasil, né? 5,7, a gente tem um índice de 5,7 casos para 100 mil habitantes, né? É a 4ª maior causa de morte de brasileiros entre 15 e 29 anos. Então, nossos jovens estão... isso é o dado talvez mais preocupante que a gente tem, porque o que todos os dados estatísticos mostram é que o aumento, em algumas faixas, na faixa do adulto, mais ou menos se mantém estável, mas nos jovens tem aumentado muito, né? Então, hoje é a 4ª causa. A taxa de mortalidade entre índios é quase 3 vezes maior do que em brancos e negros. Nossa região de Dourados aqui, a gente tem uma verdadeira epidemia de suicídio dos nossos indígenas. Para vocês terem ideia, a Bielorrússia é o país no mundo que tem o maior índice, não número total, índice de suicídio do mundo. São, se eu não me engano, 20,1 casos para 100 mil habitantes. Alguém sabe mais ou menos o índice dos nossos indígenas aqui? 30 por 100 mil habitantes. Então, se nossos indígenas, da nossa região aqui de Dourados e regiões próximas, fosse um país, ele seria o país no mundo que mais teria índice de suicídio em todo o planeta. Isso é muito, muito preocupante. A gente tem que ter um olhar muito atento aos nossos indígenas. Não cabe aqui a discussão, mas... né, acho que todo mundo tem uma percepção de que eles estão largados, eles não são nem, entre aspas, tá, civilizados, nem estão dentro da cultura indígena deles. Então, ali é um processo de muito uso de álcool, de drogas. Então, tem que se ter um cuidado com isso. Mato Grosso do Sul, infelizmente, nós só perdemos para o Rio Grande do Sul. Né, nós somos o 2º estado em índice no país por suicídio, né, com casos de suicídio. Para vocês terem uma ideia, esses dados são desatualizados, mas o dado que eu peguei de 2015 do Ministério da Saúde, ele não coloca por estados, pelo menos eu não achei. Mas foram 224 casos em 2013 e Campo Grande foram 51 casos, praticamente um caso de suicídio por semana em Campo Grande. Se você pegar as semanas, mais ou menos quase 0,9 suicídios por semana. Então, são dados extremamente preocupantes. E que nós, às vezes, se preocupamos com um monte de outras doenças, de outras coisas, e talvez a gente tenha que se preocupar, né, com coisas, às vezes, que a gente acredita que não sejam tão letais. Então, suicídio é uma coisa que está preocupando muito, assim como a violência no trânsito, né, que é outra coisa que tem que ser debatida, né. Bem, aqui é só para mostrar, tá, o mapa. Esse lado esquerdo é o índice de homens que cometeram suicídio, o lado direito, mulheres que cometeram suicídio. Então, Mato Grosso do Sul, né, assim como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e alguns outros estados do norte, né, você observa que o índice é de 12,9 a 16,8 casos por 100 mil habitantes. Então, nós temos que ficar atentos a isso, né? O que está acontecendo aqui no nosso estado? Eu acho que propostas como essas é uma forma da gente começar a alertar, tomar mais cuidado, observar mais. Eu, para os alunos, quando eles entram, são os calouros, né, na federal, eles têm mudado um pouco a recepção dos calouros, né? Então, tem feito algumas atividades. Eu participo de uma atividade lá de apresentar a faculdade, dar as boas-vindas. E uma das coisas que eu comento com eles é a questão de que eles têm que pensar um pouco na qualidade de vida deles, né? Então, acho que propostas assim são tentativas. A gente também não pode ter certeza que isso é eficaz, né? Agora mesmo, vindo para cá, eu estava escutando a CBN e estava uma pessoa falando lá que se você não mensurar as coisas, você não tem como, de alguma maneira, ter uma atitude proativa para a mudança. Então, a gente tem que fazer, mas também a gente tem que ter métodos para avaliar se isso está sendo eficaz ou não para poder modificar, né? Senão fica aquela coisa de achismo. Eu acho que é muito bom fazer isso. A gente não sabe se isso funciona. Mas uma das coisas que eu falo para eles é assim,
lembra que você vai cuidar dos outros, mas você tem que cuidar de você e do seu colega. Às vezes, um olhar, uma palavra pode ajudar aquela pessoa. E eu dou até um exemplo pessoal para eles. Eu falo que há um tempo atrás eu estava indo para a faculdade, eu estava num dia muito ruim, né? Não estava pensando em me matar, mas estava num dia ruim, tá? E eu lembro que 2 ou 3 pessoas fizeram elogios verdadeiros, né? Porque não adianta, quem elogia todo mundo não elogia ninguém, né? E elogio tem que ser real. Por alguma coisa que eu tinha feito, né? Uma delas falou: poxa, gostando de você. Assim, prontamente, do nada. Tem coisas que a gente, né, não explica. E aquilo foi tão importante para mim naquele dia. Então eu falo para eles: gente, cuide do seu colega também, né? Você vê que o cara está mais quietinho, se a pessoa está mais isolada, talvez seja importante você, ô fulano, né, ô fulana, o que está vendo? Está tudo bem? Às vezes isso é importante, pode modificar algumas coisas. Bem, voltando aqui, né? Fatores de risco para suicídio. Isso é uma coisa muito importante, porque isso ajuda a gente a observar quais seriam, epidemiologicamente, as situações em que você tem que estar um pouco mais atento. Então, a idade. Os extremos são os que a gente tem maior risco de suicídio, então, os idosos e, principalmente, nossos jovens, como eu demonstrei ali nos dados, a gente tem que cuidar muito isso. O que está acontecendo com eles? Os jovens pela questão da impulsividade e os idosos muitas vezes por uma questão de sentir-se abandonados pela família, pela sociedade. Tá? O gênero, os homens acabam tendo um índice de suicídio 4 vezes maior do que as mulheres, apesar das mulheres tentarem 3 vezes mais do que os homens se matarem. Isso tem uma questão, isso é explicado porque o método utilizado geralmente pelos homens é arma de fogo ou enforcamento, que é muito mais letal. As mulheres normalmente tentam usar medicamentos ou venenos. Então, como é um método relativamente menos letal, apesar da tentativa ser maior para as mulheres, o método utilizado pelos homens é mais eficaz, né? A existência de doenças clínicas não psiquiátricas, então a gente sabe que algumas doenças, né, crônicas ou que são incapacitantes ou que geram muito sofrimento acabam aumentando o risco de suicídio. Então, um paciente com alguns tipos de câncer, por exemplo, HIV/AIDS, eventos adversos na infância e na adolescência. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, sobre a questão da juventude, né, e uma das coisas que eu acredito muito que a gente pode trabalhar como prevenção é cuidar bem de nossas crianças, né? Toda criança que sofreu abuso sexual, negligência parental, abuso físico, psicológico, essa criança ela tem um risco aumentado de desenvolver doenças na fase adulta. Isso a gente já sabe, tem várias pesquisas, vários trabalhos que demonstram isso. Então, cuidar com amor, afeto e proteger nossas crianças é fundamental, no meu ponto de vista, para que a gente evite que essas crianças adoeçam. Obviamente que a gente não vai conseguir com todos, tem um fator genético, biológico, mas você diminui e fazendo com isso, você também diretamente diminui o risco dessas pessoas pensarem em suicídio. Mas também há necessidade da questão do limite, né? Quando eu digo amor, amar também é frustrar, né? Não é só dizer sim. Os nossos jovens, eles têm uma questão de baixo limiar à frustração. A nossa geração Y, ela é uma geração que hoje tem um limiar baixíssimo à frustração. Então, dar limite aos nossos filhos, ou dizer, isso aqui você não pode, isso aqui você tem que fazer, isso aqui é obrigação tua, é fundamental para que ele seja um adulto resiliente. E resiliência, para algumas situações, é fundamental para que ele, se ele mesmo que ele tenha um componente genético importante, adoeça, por exemplo, deprima, se ele tiver uma personalidade resiliente, isso, de alguma maneira, vai diminuir o risco dessa pessoa cometer suicídio. Porque você imagina uma pessoa que está deprimida, uma depressão grave, que tem uma personalidade pouco resiliente, ou seja, se deforma qualquer coisinha, não tem essa capacidade de lidar com a frustração, e ela tem um grande estressor, né? Está tudo formado para que ela pense e talvez tente se matar. História familiar e genética, né? Como eu tinha dito, tem uma questão... A gente, por exemplo, aqui na região do Mato Grosso do Sul, na região de Maracaju, durante uma época houveram muitos casamentos consanguíneos, e isso aumentou. Quem trabalha na área, que é psicólogo, psiquiatra, sabe que a região de Maracaju tem muitos casos de depressão, de transtorno bipolar,
e suicídios por causa disso, porque essa consanguinidade aumentou estatisticamente, comparando com outras cidades, por exemplo, o risco dessas pessoas adoecerem. Fatores sociais e econômicos, a gente sabe que estressores sociais e econômicos, eles de alguma maneira acabam sendo importantes estressores para desenvolver doenças. Tem algumas pesquisas que mostram que os extremos sociais também aumentam o risco de, não só de uso de drogas, mas até de suicídio. Pessoas viúvas e separadas, a raça indígena, como eu havia falado, né? Profissões de risco, então profissionais da área de saúde, nós médicos temos, infelizmente, um risco aumentado de cometer suicídio comparado com algumas outras profissões. Acredita-se que pelo estresse constante, frustração constante, número excessivo de plantões, assim como acesso um pouco mais fácil a algumas medicações. Policiais também têm um risco aumentado, policiais e bombeiros parecem ter um risco aumentado, principalmente por lidar com estresse constante, né? E também tem um fácil acesso às armas. E, infelizmente, professores parece que têm se tornado um grupo de risco, né? A questão do estresse constante, as más condições que eles têm para administrar a aula, às vezes o número exagerado de aulas que o professor tem que dar, a falta de respeito que se tem cada vez maior com quem está ensinando, né? Então, a gente vê umas histórias assim de arrepiar, né? Da falta de total de respeito sobre a autoridade do professor. Uso, abuso e dependência de drogas também aumenta muito o risco de suicídio. E eu deixei frisado essas duas aqui, porque são duas coisas que a gente tem que desmistificar, né? Uma delas é a tentativa prévia de suicídio. Apesar do adágio popular, né, cão que ladra não morde, aqui é justamente o contrário. Praticamente todas as pesquisas demonstram, quanto mais tentativas prévias e quanto mais a pessoa fala e diz que quer se matar, isso está diretamente relacionado a um maior risco de suicídio. Tentou várias vezes. Se tentasse tanto, não queria se... Não. Infelizmente, se tentou muito, um dia, infelizmente, ela consegue. Então, tem que levar muito a sério quando a pessoa fala que quer se matar ou quando ela tem tentativas prévias, né? E doença mental. Praticamente todos os casos de suicídio, com talvez, se a gente tiver uma exceção aí no caso do Durkheim, que falava daquele suicídio altruísta, né, em que a pessoa, tipo os kamikazes, né, que na Segunda Guerra se matavam por uma questão histórica, cultural ali, né, achavam que realmente estavam fazendo algo importante, né, e o que o doutor Luiz Salvador chama de suicídio de balanço, né, que é aquele suicídio em que a pessoa tem uma situação em que ela, por exemplo, está num prédio pegando fogo e ela está sofrendo, ela se joga porque ela quer parar de sofrer. Tirando essas duas situações, eu diria que quase 100% das vezes você vai ter uma doença mental associada. E se não for uma doença mental, você vai ter o que eu chamo de reação patológica. No meu entendimento, mas ela não tinha sinais, sintomas de depressão. Mas ninguém vai se matar porque está bem. Então, ela deve ter um estressor. E eu faço uma analogia para explicar, eu acho que fica fácil de entender. Nós temos um sistema imune que serve para que a gente se proteja de patógenos, né, de bactérias, de vírus. Tá? E ele tem que funcionar bem. Mas todo mundo aqui já ouviu falar em alergia, né, e crise anafilática, que é uma reação alérgica importante, que é o nosso organismo produz anticorpos e libera uma série de substâncias de forma excessiva, né, porque é alérgico, por exemplo, a camarão, e a pessoa às vezes morre por causa disso. Então, mesmo sendo uma reação, quando ela funciona normalmente, que é para nos proteger, existe uma reação patológica, que é, no caso, uma reação alérgica grave. Então, eu acredito muito que, em algumas situações, a pessoa tem uma reação patológica ao estressor, e isso a leva a cometer o suicídio. Sei que isso gera um pouco de polêmica para algumas pessoas, mas, no meu entendimento, é isso. E quais são essas doenças mentais que estão associadas? Basicamente, os transtornos de humor, e apesar do que a maioria das pessoas acham que seja a depressão a unipolar, que seja a maior causadora de suicídios, na verdade, o que parece que as pesquisas mostram é que o transtorno bipolar tipo 2, na fase depressiva, é que parece ter maior risco da pessoa cometer suicídio. Então, nos transtornos de humor, o transtorno bipolar e a depressão, né, quase 36% dos casos, pelo menos nessa fonte aqui que a gente consultou. 22% dos casos, transtornos relacionados ao uso de substâncias, principalmente álcool, né?
e pasta base, cocaína e derivados. Basicamente, são esses os que mais a gente observa na prática clínica que tem um risco de cometer suicídio. Depois, os casos de esquizofrenia, principalmente pelas alucinações de comando que alguns pacientes têm, né? De vozes que o mandam se matar, cometer suicídio, ou às vezes até depressão associada. E os transtornos de personalidade, né? Praticamente 12% aí. Então, principalmente o transtorno de personalidade borderline, né? Que tem como característica uma das coisas a impulsividade, sentimento crônico de vazio, essas pessoas estão epidemiologicamente com mais riscos de cometerem suicídios. E tem vários outros casos, mas o grosso, né, seria ali quase 70% dos casos seriam os transtornos de humor, as dependências químicas, a esquizofrenia e outros quadros psicóticos e os transtornos de personalidade. Aqui é só para mostrar, né, o componente biológico. Então, esse é só um dos vários estudos que a gente pode encontrar, né, que relaciona alterações neuroquímicas em pacientes que cometem suicídio. Aqui, no caso, né, eles observaram que a expressão gênica de pacientes que cometeram suicídio, são estudo pós-mortem, né, e para fatores neurotróficos, como, por exemplo, esse BDNF, que é uma neurotrofina responsável pela manutenção cerebral, a sobrevivência neuronal, eles estão diminuídos, estão alterados. Então, mostrando que existe um componente biológico, né, com relação a isso. Obviamente que não é só isso, mas isso é muito importante. Aqui um outro também, de uma outra revista, né, mostrando algumas alterações em transportadores de serotonina, né, então demonstrando que a neuroquímica, o cérebro de uma pessoa que comete suicídio, normalmente não está funcionando nas suas condições, vamos dizer assim, normais de temperatura e pressão, né? Ela não está bem. Daí, como que é a avaliação desse paciente? Como que nós devemos avaliar? Primeiro, identificar os indivíduos de risco, né? Então, isso que eu falei, né? Jovens, algumas pessoas que nós observamos que podem estar apresentando alguns sinais de doença mental, pessoas mais isoladas, epidemiologicamente viúvos, separados, usuários de drogas. Lembrar que, normalmente, o paciente que pensa em se matar, a gente fala que ele tem os 3 Is. Ele considera aquela dor, aquele sofrimento intolerável, ou seja, aquilo é demasiado a ela, é inescapável, é um sentimento de que ela não vai ter solução para aquilo, ela não consegue visualizar uma solução, e é interminável. A pessoa tem a sensação de que aquilo nunca vai terminar, nunca vai acabar. Então, você imagina você ter uma dor que é intolerável, que é inescapável e que é interminável. A gente começa a entender o porquê que a pessoa busca daí. E daí, eu acho que uma das funções de quem trabalha com isso, ou também quem não trabalha, é tentar fazer essa pessoa sem julgar, tá? Porque uma das piores coisas que tem é fazer julgamento moral para esse tipo de pessoa. Mas como você tem 2 braços, uma menina bonita dessa? Esse papo, desculpa, papo-aranha não ajuda nada. Nada, nada, nada. A pessoa tem mais sentimento de culpa. Você tem que ouvir a pessoa, sem julgamento. O julgamento é muito ruim. Você tem que ouvir, ter uma escuta realmente atenta, demonstrar interesse, preocupação com a pessoa e tentar formular com ela, claro que às vezes não é possível, mas mostrar que essa dor pode ser amenizada, né, e que essa dor que ela sente pode, de alguma maneira, ela trabalhar através de medicamentos, através de psicoterapia, através de mudanças de vida, e ela conseguir lidar melhor com aquilo. Lembrar também da tríade cognitiva depressiva, né, que também ajuda muito o paciente a manter esses 3 Is, né? Você tem uma visão negativa de si, do mundo, do futuro, dos outros. Então, quer dizer, fica muito difícil lidar, muitas vezes, com isso. E, dentro da possibilidade, né, capacidade técnica, avaliar a existência de doenças mentais, observar a história pessoal e familiar do suicídio, que a gente sabe que isso é importante, como eu tinha dito anteriormente, né? Famílias em que as pessoas já cometeram suicídio aumentam o risco da pessoa tentar suicídio. Características de personalidade, principalmente aquelas personalidades em que tem um aspecto de maior impulsividade. Fatores estressores, né, ambientais, separação recente, perdeu o emprego recentemente, está com alguma dificuldade de relacionamento, né, tentar avaliar isso. Observar os fatores epidemiológicos e sociais e a presença de outras doenças, né? Como eu tinha dito, principalmente algumas doenças crônicas, né, ou mais incapacitantes podem aumentar o risco. Então, como abordar? Ouvir, não subestimar. Lembra que, nesse caso, o cão que está ladrando, ele vai morder,
né? Então, você tem que estar atento. A pessoa tentou várias vezes, a pessoa deixou carta, a pessoa está... inclusive, tem alguns estudiosos que estão tentando ver até a questão do Facebook, né? Se existia alguma coisa, algum sinal que você pode observar, que você pode estar mais atento. Então, nas mídias sociais, às vezes as pessoas colocam algumas coisas, então tem que ficar prestando atenção nisso. Inclusive, semana retrasada, eu atendi uma menina, 17 anos, que a mãe veio super preocupada, porque olha o que ela colocou, né? Estava no Twitter dela, né? Solução só um tiro na cabeça, né? E parecia ela kkkk, parecia uma brincadeira. Depois eu fui conversar com essa menina, ela realmente está deprimida. Ela não dá para fazer o diagnóstico de borderline, mas tem todas umas características de que vai se tornar uma borderline aí, né? Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma situação aí, um componente grave, importante, e se você não levar a sério aquilo, talvez passasse, né? Valorizar a queixa, explicar, não fazer julgamento, né? Falei várias vezes isso. Identificar, orientar e, se possível, começar o tratamento. Aqui em Campo Grande, talvez ajude a responder ao seu questionamento, se for pelo SUS, o que a gente recomenda é que o paciente seja encaminhado ao CAPS. Tem um CAPS ali do Aerorancho que funciona meio como um plantão 24 horas. Em situações de emergência, eles têm que acolher esses pacientes, tá? Tem que acolher, tem que observar, e se for o caso, vai ter que até internar esse paciente, ou pelo menos deixá-lo em observação, tá? Nós temos ambulatórios hoje, infelizmente, houve o fechamento do ambulatório da Santa Casa, que atendia um número bem importante de pacientes. A gente tem pelo SUS os ambulatórios do CAPS, da psiquiatria, né? Do SEM, né? Que também tem o apoio psicoterápico, da Centro de Especialidades Médicas, e pelo SUS, deixa eu ver se tem mais algum aqui, que eu não sei se está me fugindo aí. É do Hospital Universitário, desculpa, do Hospital Universitário, né, que a gente tem lá. Inclusive, eu tenho um ambulatório lá de transtornos de humor, lá na quinta-feira de manhã. Só que, infelizmente, já está lotado, né? Esse que é o problema. A gente tem que ter um número maior de ambulatórios aí para tratar nossos pacientes. Enfim, e tem nas escolas, né, como, se eu não me engano, a própria CDB, ela tem um ambulatório de psicologia, né, que atende pacientes e tal. Então, acho que todas essas são o que nós temos. E, particular, a gente tem os consultórios, tem algumas clínicas particulares aí, tá? Lembrar sempre que orientação de tratamento é necessário um especialista avaliar, porque, às vezes, se o paciente tem uma comorbidade, como eu falei, normalmente... Lembrar que suicídio não é diagnóstico, né? Ele é um método de se tentar se autoexterminar. Ele não é um diagnóstico em si. Então, normalmente, se a pessoa está doente, vai precisar de cuidados. Avaliar se há meios acessíveis para cometer suicídio. Então, é importante lembrar que, às vezes, em algumas situações em que não são tão graves, ou que a família não quer, não deseja, ou não tem a possibilidade, você tem que orientar a família de ficar sempre ao lado do paciente, não deixá-lo sozinho. Se tiver arma em casa, esconder. Se tiver veneno, corda, facas, não deixar próximo ao paciente, obviamente. Qual a letalidade, ou seja, qual foi o método que esse paciente utilizou. Quando eu falei que a gente não deve menosprezar as tentativas, a gente também não deve não ter a consciência de que, obviamente, o método utilizado ele tem um peso, sim, né? Então, é diferente uma pessoa, não menosprezar, mas é um peso diferente. Uma pessoa que tentou se matar tomando 3 comprimidos de Rivotril de uma pessoa que deu um tiro no peito, né? É diferente uma pessoa, por exemplo, que tentou... Mas não é para julgar, tá? É só para dizer que, para a gente tentar abordar como que nós vamos ter a conduta com o paciente. Um paciente que, num acesso de raiva, na frente do pai ou da mãe, tentou cortar o pulso superficialmente, de uma pessoa que esperou todo mundo sair, se trancou no quarto e tentou se enforcar, né? Então, mostra uma letalidade maior, né? Houve preparação, existem fatores estressantes que possam ser trabalhados, né? Diminuídos, minimizados. Existem fatores de risco, né? Daqueles que a gente disse, e fatores protetores. Nós vamos falar de fatores protetores também, né? Lembrar que a ideação suicida, não necessariamente a pessoa acorda um dia e fala, hoje vou me matar. Não precisa seguir, obviamente, essa ordem, né? Esses degraus, mas, de maneira geral, a pessoa começa com ideias de sumir, de desaparecer, né? Eu tenho vontade de sumir aqui,
de Campo Grande para um local que ninguém me conheça, ir para o Nordeste vender coco. Não é que o cara que vende coco no Nordeste tem algum problema, né? Mas eu digo assim, sabe aquela ideia meio, quase um pensamento mágico, né? Que todos os problemas vão desaparecer naquela tentativa de cura geográfica, né, que a gente fala, né? Eu vou sair daqui, vou para outro local, e daí minha vida vai se resolver, né? Com ideias relacionadas à morte, é um segundo degrau, né? Então a pessoa normalmente ela começa a dizer: matar eu não tenho coragem, mas se eu dormisse e não acordasse mais, ou se eu pegasse um câncer, né, se eu pegasse uma doença grave e morresse, você já começa a ficar preocupado. Depois vem, normalmente, as ideias de suicídio sem desejo. A pessoa ela tem ego distônico, ela fala, eu estou pensando em me matar, mas eu acho isso estranho, eu não queria pensar. Só que isso vem à minha mente, né? Para, normalmente, vir depois as ideias de suicídio com desejo, ou seja, a pessoa tem uma intenção realmente, eu tenho vontade, né, de me matar, ao planejamento, aí as tentativas. Obviamente não precisa ser nessa ordem, tá? Pode pular algumas etapas, mas é mais ou menos isso que se ocorre. E lembrar que o para-suicídio, apesar de ter duas definições, né? Uma que é aquela, são tentativas mais para chamar atenção do que propriamente uma vontade, tem uma definição que diz que são tentativas de se tentar suicídio de uma maneira mais passiva, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma doença grave e deixa de tomar o remédio. Será que ela não está tentando se matar? Será que não é um para-suicídio? Ou aquela pessoa que começa a furar sinal de madrugada, né, alcoolizada, será que ela não está com para-suicídio? Pode ser irresponsabilidade, mas pode ser para-suicídio, né? Aquela pessoa, o Renato Russo é um exemplo bom disso. Não sei se alguém lembra da Legião Urbana, né? Ele era o vocalista do Renato Russo. Ele cometeu suicídio passivo, né? Ele deixou de tomar remédios, ele tinha HIV, AIDS, ele deixou de tomar medicação, pegou uma infecção e morreu, né? Não deixa de ser um para-suicídio. Então a gente tem que ficar atento a esses sinais também, né? Avaliação de risco, né? O risco baixo seriam aqueles pacientes que não têm planejamento e que têm uma crítica e têm arrependimento. Eu costumo dizer para os meus residentes o seguinte, gente, a gente sempre tem que perguntar se a pessoa se arrependeu. E, obviamente, observar a reação, né? O cara fala, não, eu me arrependi. Obviamente que ele não está arrependido, ele está falando por falar. Você tem que observar realmente se tem um componente que demonstre, né, pela mímica, pela fala, pelo conteúdo do pensamento, se realmente há um arrependimento, né? Seria um baixo risco uma pessoa que, por exemplo, não tem aqueles fatores epidemiológicos de risco. Seria baixo risco aquela pessoa que tem um continente familiar mais adequado, ou seja, tem uma família bem estruturada, no sentido de dar apoio, de dar compreensão, né? E o risco médio seria aquela pessoa que não teria essas características, já tem um pensamento e planejamento, mas ela não deseja, né? Ou mostra arrependimento. Já no risco alto, é aquela pessoa que tem plano definido, que possui meios para fazer, né? Então, por exemplo, um policial militar, né, que diz que quer se matar. Ele anda com arma, gente, né? Facilmente ele pode. Eu tenho certeza que quem trabalha na clínica já teve, infelizmente, casos aí de suicídio, e se trabalha bastante, principalmente com policiais, já deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar de casos assim, né? Tem planejamento, tentativas recentes, né? E a tentativa recente tem dois aspectos. Mostra, primeiro, a gravidade, né, do estado mental daquela pessoa, mas também pode estar associado à vergonha, né? Poxa, eu tentei e não consegui. E a vergonha de depois chegar em casa, de falar com as pessoas, né? As pessoas vão falar, o que vão falar de mim? E daí a pessoa pode aumentar o risco, né? História de tentativas prévias, sem arrependimento e mantendo esse desejo de se matar. Então, como que seria o manejo? Aí talvez eu acho que eu responda um pouquinho, né? Risco baixo, você tem que ter uma escuta acolhedora, né? Ou seja, ouvir com atenção, demonstrar realmente preocupação, e a gente sabe disso, né? Os psicólogos, assim como nossos psiquiatras, sabem muito bem, né, que não é só a gente que observa o paciente, né? O paciente observa bastante a gente, né? Se a gente coça o nariz, se a gente se mexe, se a gente está com cara de sono, se não está. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Mostrar realmente preocupação naquele momento. A psicoeducação individual, ou seja, explicar para ele, olha, o que aconteceu com você, isso que está acontecendo com você é porque você não está bem. Existem formas de você lidar com isso que você não está conseguindo enxergar, né? Você talvez tenha que fazer uma terapia, você talvez tenha que tomar medicação, você talvez tenha que ser avaliado de uma outra forma, né? Para você melhora,
né? Você não pode perder a esperança. Esses dias mesmo eu recebi acho que provavelmente algum de vocês deve ter recebido, no WhatsApp, um videozinho de artistas famosos, né, que tinham depressão. Um deles é um careca bem fortão, esqueci o nome dele, um americano. E ele falando, você nem imagina, né, um astro de Hollywood, né? E ele falando, eu tive depressão e eu só queria uma coisa, eu queria que alguém chegasse do meu lado e dissesse, isso vai acabar, né? Não desista. Então, eu achei aquilo tão tocante. Falei, poxa, um cara se expondo assim, de uma forma boa, né, para dizer que, às vezes, isso é muito importante para a pessoa. Né? Também é muito, muito importante educar a família. A família, às vezes, por aquelas reações, né, o pai ou a mãe, geram uma frustração, uma raiva. Né? Então, a pessoa briga com... Não é para brigar, calma, ela está doente, ele está doente, não é esse o caminho. Vamos tentar entender o que está acontecendo, por que fez isso. Né? Isso é um pedido de socorro. Né? Então, ajudar a família é muito importante. Né? E facilitar acesso rápido ao tratamento. Aí que está o grande problema, né? Se possível, no mesmo dia. Aí que a gente tem que, talvez, brigar um pouquinho com os nossos gestores. Né? A gente tem um número muito pequeno de ambulatórios, tanto de psiquiatria quanto de psicologia. Né? Eu imagino que os psicólogos aqui têm a grande dificuldade, às vezes tem um paciente que quer mandar para o psiquiatra, e eu vou dizer, nós também. A gente quer mandar um paciente para terapia, é a coisa mais difícil do mundo. Né? Então, a gente se conversa pouco e, além disso, tem poucos ambulatórios. Tem muito pouco. É ridículo o número de ambulatórios de psiquiatria e de psicologia que a gente tem na nossa cidade, no nosso estado. Então, demora muito. Já vi paciente que eu internei no hospital regional, só para dar um exemplo, não é de suicídio, mas lá no regional a gente atende dependente químico. Eu internar o paciente, dar alta para esse paciente, encaminhar. Antes dele conseguir a primeira consulta, ele já tinha recaído. Então, às vezes, tem paciente que demora 3 meses para conseguir uma consulta. Como que você vai fazer isso com um paciente que tentou se matar? Você espera 3 meses. Não dá. Tá? Mas a gente tem que falar o que deve ser feito. Risco médio, né? Trato terapêutico de não suicídio, que é uma coisa que alguns questionam se isso é válido ou não. Eu costumo fazer. Né? Mal eu sei que não vai fazer. Eu falo com o paciente, enquanto você estiver sob meus cuidados, eu gostaria de fazer, quando eu tenho vínculo, óbvio, né? Quero fazer um trato com você, de você não tentar nada contra si mesmo, se você sentir que isso você não está conseguindo cumprir a tua palavra comigo, eu gostaria que você me comunicasse e comunicasse a sua família. Algumas vezes funciona. Tá? Principalmente aqueles que você tem um vínculo maior. Observação 24 horas, ou seja, vai ter que ficar atento. E quando é 24 horas, eu costumo dizer, se o paciente não for internado, é 24 horas mesmo. Né? Não é assim, vou no mercado rapidinho e saio. Não é no mercado rapidinho e saio. Tem que ficar alguém 24 horas com a pessoa. Se não tem essa condição e tem risco, vai ter que internar. É para proteger a pessoa. Né? Vai ao banheiro, não precisa ficar vendo a pessoa fazer cocô, mas a porta tem que ficar aberta. Né? Tem que ficar atento. Conheço várias histórias de paciente tentar se matar com aquela duchinha do chuveiro. Tá? Até em hospital eu já vi isso acontecer, quando o hospital não toma os devidos cuidados. Né? Encaminhar para serviço de psiquiatria para avaliação, né? Possibilidade de internação domiciliar, que é isso que a gente fala, que internação domiciliar não é dizer você vai para casa e está bem. Internação domiciliar é algo muito sério. Né? Você tem até colega que hoje em dia tem feito um termo de compromisso com a família. Né, que ele coloca o que deve ser feito, observação 24 horas, que tem que estar atento aos sinais, que tem que se comunicar o mais rápido possível, que a pessoa tem que esconder armas, objetos perigosos, armas brancas. Tem até um modelinho aí, se alguém quiser, depois eu posso passar. Eu tenho, né? E risco alto é internação. Né? Se o paciente realmente não está arrependido, está firme e convicto de que ele vai querer se matar, que ele não tem outra solução, e principalmente se ele estiver psicótico ou com uma depressão muito grave, daí tem que internar. Sei que internar não é algo agradável, ninguém gosta de internar. Nossos hospitais psiquiátricos, mesmo os particulares, eles ainda precisariam melhorar bastante, mas eu ainda acredito que ainda é a melhor solução, tá? Para esses casos mais graves. E, em qualquer situação, o tratamento da doença mental é fundamental para o sucesso terapêutico. Você dizer que está tratando alguém, né, que tem uma doença mental, sem tratar adequadamente essa doença, você não está fazendo muita coisa. Você pode estar até apoiando essa pessoa, mas é fundamental para que essa pessoa consiga o sucesso terapêutico. Tá? E o que nós... Né, eu acho que a gente está falando muito da conduta, do suicídio em si, mas como que a gente pode prevenir isso, de alguma maneira? Né?
antes de começar isso, falar da questão indígena. A gente precisa, na questão indígena, porque é uma vergonha o nosso Estado ter, dentro do Estado, um índice que a gente consideraria o maior do mundo de suicídio, né? Então, a gente tem que, de alguma maneira, pedir para que as autoridades competentes, sei lá, uma força-tarefa, para avaliar quais seriam as medidas para que nós, de alguma maneira, pudéssemos diminuir isso daí. É uma coisa, é um massacre que está ocorrendo na frente de todos nós e a gente fica calado. Alguém falou que a gente nem conhecia, né, esses dados, então está todo mundo quieto, calado. Né? O que as gerações futuras vão dizer, né, daqui 50, 100 anos? Pô, não faziam nada, ficaram lá, olhar, ninguém dava bola. Né? Lembra que a história cobra depois. Né? Bem, promoção de qualidade de vida. Né? Uma das coisas que eu sempre pergunto nas minhas consultas é assim, você tem algum hobby? E eu acho engraçado que algumas pessoas acham tão estranha essa pergunta, hobby? Né? Não faz igual aquela moça lá dançarina que falou, eu tenho um hobby de seda. Né? Não é isso. É hobby de uma atividade lazerosa, né? De uma atividade que seja prazerosa, pelo simples prazer de dar prazer. Né? O hobby nada mais é do que isso. Né? É o prazer pelo prazer. Estou fazendo por quê? Vai te dar dinheiro? Não, não vai dar dinheiro. Né? Por exemplo, eu colecionava uma época selos. Dá dinheiro? Não dá dinheiro. Quem acha que não tem uma razão, né? Hoje eu coleciono livros, né? Eu gosto de ler muito, biografias, né? Mas tem um conteúdo meio de toque aí, né? Eu meio que coleciono, eu gosto do papel da. Por quê? Porque me dá prazer, porque é bom, pronto. Né? Então, eu acho que a gente vive uma sociedade que cada vez mais exige obrigações, né? Eu sou de uma geração que, quando criança, não existia celular e ninguém morria. Hoje, claro, eu não estou dizendo que a gente voltar a viver sem celular, não acho que a gente tem que ter esse tipo de pensamento saudosista. Né? Eu acho que é interessante ter celular, tudo, mas eu quero só fazer assim, um lembrete, né? Será que sou eu? Um lembrete de que será que essa mídia, esse excesso de informações, essa necessidade da gente ficar vendo o Facebook, o WhatsApp, o Instagram a cada 5 minutos, será que ele é saudável? Será que ele não gera ansiedade? Né? Será que a gente não vive num mundo que fica assim, poxa, né? Esses dias mesmo tinha um paciente que me falou assim, poxa, eu estava super feliz, eu consegui meu primeiro estágio, né? Estou ganhando não sei quanto lá, é formado em Direito. Né? E, pô, eu abro o Facebook lá, tem não sei quem, 17 anos, que está bilionário, né? Eu falei, é vida, né? Tem uns que ficam bilionários, mas será que isso que você quer mesmo, ficar bilionário? Daí a gente tentou conversar de outra maneira, mas a gente é bombardeado com isso, né? Você consegue uma coisa e você vê, poxa, mas... Né? Eu mesmo, pessoalmente, esses dias eu voltei de uma viagem, eu adoro viajar, daí eu fui ver o Instagram, né? Eu vi a férias de um amigo meu, eu falei, puta, a férias dele foi bem mais legal que a minha, hein? Daí eu falei, para, volta, não é assim o negócio. Minhas férias foi bem legal. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Há uma pressão muito grande de resultados, né? Das coisas rápidas, né? Eu posso dar um outro exemplo pessoal. Era clássico, né? Aqueles trabalhos escolares. A gente comprava papel ao maço, né? Recortava umas revistas para colar, o Pantanal, né? E não sei o quê. Pegava a enciclopédia, né? A Delta, lá, Barça, daí escrever e tal. Isso eu tinha uns 9, 10 anos, a gente fazia, a professora pedia, daqui um mês eu quero isso. Esses dias minha filha hoje tem 8 anos, na época ela estava com 6 anos, eu acho. Daí a professora pediu para fazer o trabalho do Pantanal. Daí eu falei, que legal, para quando que vai ser? Para amanhã. Falei, como assim para amanhã? Trabalho do Pantanal? Não, papai, vê na internet. Deu, tá, óbvio, né? Eu, na minha cabeça, achei que ela ia pegar um papel amasso. Nada, que papel, ela copia lá, Ctrl+C, Ctrl+V e tal. Enfim, então essa pressão excessiva, né, eu acho que a gente tem que, né, tá atento a isso. Né? Então vou fazer um questionamento aqui para vocês, para a gente ver como, não sei, Tom, não sei se vai dar certo, mas levanta a mão aqui quem faz atividade física regular. Atividade física regular é atividade física aeróbica, pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 30 minutos. Bem pouco, né? A maioria não faz aqui. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Né? Deve ter uns 30 e poucos aqui. Tá. Quem come só alimentos orgânicos, não enlatados? Vixe, ninguém. Quem acha que tem um nível maior de estresse do que suporta? Ou pelo menos acha que está levando uma vida muito estressante? Vocês estão folgadinhos, hein? Só 3 levantaram a mão? 5, 6, tá. Então até a maioria aqui está levando um nível de
de estresse adequado. Que bom, né? Não vou pedir agora para ninguém levantar a mão, mas estatisticamente a gente sabe que tem muitas pessoas que estão com situações conjugais ruins, né? Isso, no nosso estado, infelizmente, também é um dos campeões de separação, né? Isso é um estressor importante. Também não vou pedir para ninguém se identificar. O consumo de drogas, né? Listas e listas, é muito alto. Né? Tem uma relação. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um trabalho ano passado com uma residente na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul com os estudantes de medicina, do primeiro ao sexto ano. Os nossos estudantes de medicina, nos últimos 12 meses, experimentaram mais drogas listas e listas do que a média no Brasil e no mundo. Então, a droga também é um fator, né, importante. Então, a questão de fazer atividade física, de ter atividades de hobby, de lazer, são importantes. O aspecto familiar, a questão da espiritualidade, a gente sabe que a espiritualidade é um fator protetor, tá? Independente de qual for a religião, você se sentir, praticar uma religião de forma madura é algo que vai ajudar. Todas as pesquisas mostram isso. Inclusive, tem muitos pacientes que falam isso, né? Eu só não vou matar porque minha religião... Se eu achar que se eu me matar vai acontecer uma coisa ruim e tal depois, é contra minhas crenças. Incentivo de espaços de autoajuda nas igrejas e nas escolas, ou seja, usar os fatores da comunidade. E a gente às vezes pensa que essas coisas de usar a comunidade para fazer grandes mudanças, ela não é tão eficaz. Então eu vou falar sobre a Islândia. A Islândia, até, se eu não me engano, 20 anos atrás, 15 anos atrás, era um dos países europeus que mais se tinha consumo de drogas listas e listas em jovens, em adolescentes e jovens adultos. Eles, em 15 anos, eles se tornaram o país com menor consumo de drogas, não sei se é o menor, ou está entre os menores, consumidores de drogas listas e listas em jovens. Como? Não foi religião, na verdade, mas foi o seguinte: eles aumentaram entre os jovens, eles começaram a fazer uma pesquisa bianual com professores, pais de alunos e alunos, para avaliar fatores de riscos e fatores protetores. E perceberam que atividades extracurriculares, como atividades esportivas, algumas talvez religiosas, eu não sei afirmar categoricamente se sim ou não, mas eu sei que atividades esportivas ou relacionadas às artes, por exemplo, pintura, não sei o quê, e tempo maior de contato com os pais, foi o que fez o país mudar. Só um dado: de 30% dos jovens que fumavam na Islândia, 30% dos jovens fumavam nicotina, tá? Cigarro. Baixou para 3%. De 30 para 3, em 15 anos. Isso é coisa fantástica. Então, quando a gente fala incentivo de espaço de autoajuda nas igrejas e na escola, não vai funciona. Na Islândia funcionou. Né? Tomara que aqui funcione também. Controle e regulação de acesso a métodos, né? Então, acesso às armas, né? Tem um controle grande, acesso a venenos, né? A medicamentos, campanhas preventivas de informação, né? Para as pessoas buscarem ajuda, não terem vergonha, estar atento, nós todos estar atento aos sinais, né? De queixas, de reclamações, ou mesmo da pessoa verbalizar mesmo a vontade de se matar, evitar ou, né? Se não, pelo menos diminuir o consumo de drogas, estratégias de enfrentamento aos estressores. Então, principalmente a psicoterapia, né, ela trabalha muito essa questão de você criar algumas habilidades sociais, habilidades frente a estressores, que a pessoa consiga, de alguma maneira, lidar melhor com isso, não só naquele momento, mas para ela também ter uma ferramenta, né, de enfrentamento de problemas futuros. Isso a gente sabe que pode ajudar. E cuidar das crianças com amor e limites claros. Né? Essa questão acho que é fundamental para que a gente crie adultos mais saudáveis, né, do ponto de vista mental. Fatores protetores, que a gente sabe, que a gente conhece: boa autoestima, bom suporte familiar e social, a religiosidade, né, um fator protetor, ausência de doenças mentais, estar empregado, senso de responsabilidade com a família, gravidez desejada e planejada, ter resiliência e acesso fácil a serviços de saúde mental. E, para terminar, finalizar, eu vou ficar aberto para questionamentos aí, acho que a gente tem um bom tempo para isso. Algumas pessoas, né, mostrando aí que o suicídio não ocorre só nas pessoas desconhecidas, nas pessoas que... Né, então, de Getúlio Vargas, né, que se matou, né, do Kurt Cobain, do Nirvana, desse ator americano, esqueci o nome dele,
Robin Williams, né, que acabou se matando. E parece que o suicídio dele, depois eu fiquei vendo que ele descobriu que estava com demência, né, que ele não estava conseguindo decorar os textos, e daí acabou se matando. A Virginia Woolf, né, poetisa inglesa, que se matou. Tem até um livro bem interessante, um filme bem legal dela, se alguém quiser ver, As Horas, que a Nicole Kidman faz o papel dela. O nosso, né, gêniozinho, o Santos Dumont, né, que acabou se matando, né? O Valmor Chagas, para quem é mais antigo, lembra dele, esse ator, né? O Ernest Hemingway, que tem até uma história trágica, né? O pai dele se matou, ele se matou e o filho se matou uns anos atrás, né? Todos parecem do mesmo jeito, com uma arma na cabeça, né? O Van Gogh, e esse daqui é para quem gosta de rock and roll, né? Ele era um vocalista, o Kurt Cornell, de uma banda de rock, uma delas era o Audioslave, e esse ano ele acabou se matando. Ano passado ele acabou se matando, assim, de uma forma trágica, assim, de uma hora para outra, tá bom? Então eu vou deixar aberto aqui para questões, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém tiver